Bom, primeiro eu queria agradecer, né, ao Senat, ao Pablo, a parceria com a UFCS, né, agradecer também à PUC por esse acolhimento, e reiterar o que você falou, né, que é importante que a gente esteja nesse evento bastante cheio de gente aqui, porque isso mostra que a gente está resistindo, e é isso que vai nos espera nos próximos... Eu não queria tocar nesse assunto para não falar em depressão, porque eu vou falar de sexualidade, vou falar de uma coisa boa, e eu estou achando que o Pablo sempre me coloca no começo para poder o povo acordar, então, para falar desse assunto. Então, mas eu queria reiterar que é isso mesmo. Para os próximos anos, a gente vai estar sofrendo várias perdas e a gente vai ter que lidar com isso e vai ter que continuar resistindo como sempre a gente fez na saúde mental, né? A gente resistir sem desistir e, enfim, e eu vou querer falar desse assunto, que eu já trabalho há 23 anos, nessa questão da sexualidade e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis entre a população usuária de saúde mental. E, enfim, vai ser mais um bate-papo. Eu vou trazer alguns dados da minha pesquisa de doutorado, que eu recente defendi há 1 ano e meio na Fiocruz. Já fui enfermeiro do IPUB, né, estou lá desde 95, já fui funcionário do IPUB. Hoje em dia eu sou pesquisador colaborador, eu faço diversas pesquisas. Já trabalhei também em pesquisas na Fiocruz, sempre com populações mais vulneráveis e aquelas consideradas marginais. Trabalhei com usuários de crack, trabalhei com população de mulheres trans e travestis. Enfim, a gente sempre tenta dar voz e dar visibilidade àquelas pessoas que, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, de voltar, de todo mundo voltar para dentro das cavernas. Então, a gente quer sair das cavernas, quer sair do armário, quer sair da caverna, quer sair de tudo quanto é lugar. A gente não vai ficar na sombra. E ninguém vai colocar de novo a gente nas sombras, né? Nem os usuários de saúde mental, nem as mulheres trans, população LGBT, nem os indígenas, quilombolas. A gente não vai voltar para a sombra, a gente vai continuar resistindo, tá? Então, só queria fazer essa introdução, porque eu acho que é bastante importante, que a gente tem muitos ouvidos aqui, e a gente também tem muitas vozes, né? Só eu estou falando, mas a gente vai fazer um bate-papo aqui. Então, vamos ver se vai funcionar. Vai. Então, eu vou trazer para vocês, nessa fala, a questão da sexualidade e prevenção das IST/AIDS em saúde mental. Tá? E, para a gente trabalhar primeiro essa questão, a prevenção ela vai ficar em segundo plano, eu vou falar mais da questão da sexualidade, mas a gente nunca dissocia uma questão da outra. Tá? Então, primeiro, eu adoro essa foto, porque ela mostra que todo mundo tem um pensamento e um olhar do que é sexualidade, né? E o que é sexualidade, né? Aqui, no primeiro momento, vocês veem um olho, né? Mas se vocês chegarem bem perto, vocês vão ver que é uma figura formada por vários corpos nus. E ainda bem que eu ainda posso mostrar isso, né? Porque eu não sei se ano que vem eu vou ser preso se eu mostrar isso, se eu vou estar trabalhando ideologia de gênero, né? Que inventaram. Enfim. Só para reiterar também o que eu falei antes, a escola, sim, é papel de educação sexual. Os profissionais de saúde, sim, também educam na questão da sexualidade. E não é só o papai e mamãe que vão fazer educação, né? Todo mundo tem que fazer essa educação sexual com as pessoas, né? Com as crianças, com os adolescentes, com os usuários de saúde mental. Tá? Então, o que é sexualidade? Eu tenho utilizado um conceito da Organização Mundial da Saúde, que foi revisto e foi ampliado sobre o que é sexualidade. Tá? Então, sexualidade é um aspecto... Eu vou ler aqui, porque para ali eu não vou conseguir ver. É um aspecto central do ser humano ao longo de sua vida e que está presente em seus atos. Engloba o sexo, identidades e papéis de gênero, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. Tá? É um elemento básico da personalidade que determina no indivíduo um modo particular e individual de se manifestar, comunicar, sentir, expressar e viver o amor, influenciado pela interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos,
culturais, éticos, legais, históricos, religiosos e espirituais. Então, para quem achava que sexualidade era só papai e mamãe, né, como a gente já está ouvindo ultimamente, é só questão de penetração, não. Sexualidade é uma questão também de aprendizado, é uma questão que está ligada a essas questões sociais, econômicas, políticas, né, de cada indivíduo, né? Então, por isso que eu gosto de falar, às vezes, em sexualidades, no plural, porque a gente, nós somos diferentes, nós somos plurais, e eu acho que a sexualidade também é plural, né? É uma identidade, é uma autoidentidade, é a própria existencialidade. Logo, é produto de aprendizagem, como eu falei antes. A sexualidade ela é aprendida no dia a dia, e durante a vida, inclusive. É construída através de nossas vivências, da elaboração dessas vivências, embora possa incluir todas essas diversas dimensões, como eu falei antes, dimensão social, espiritual, inclusive a religiosa, nem todas essas questões são vivenciadas e experimentadas pelas pessoas, né? E a saúde sexual, né? A gente fala em sexualidade e a gente tem que falar em saúde sexual também. A saúde sexual é um estado de bem-estar físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade. Não é somente a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. Tá? Requer um enfoque positivo e respeitoso da sexualidade e das relações sexuais, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais agradáveis e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. Então, isso é bastante importante, junto com os nossos usuários, né? A gente fala que a pessoa que está em sofrimento psíquico, ou usuário de saúde mental, ou usuário de serviço de saúde mental, ou paciente, ou cliente, como vocês quiserem definir, como a gente chama aquela pessoa que está em sofrimento psíquico, porque eu acho que o importante não é a gente ficar debatendo como é que chama aquela pessoa, é discutir como é que é o cuidado que a gente oferece a essa pessoa, né, que está em sofrimento psíquico. Então, muitas vezes, os usuários de saúde mental, eles não vivenciam essa questão da sexualidade, ou, quando a vivenciam, né, o exercício da sexualidade, ela é envolta de discriminação, de preconceito, e logo medicalizada, porque está em surto, por isso que está dando aí para todo mundo. Ela está hipersexualizada. Aí eu pergunto, o que é hipersexualizada? Né? Quem mediu? Alguém mediu? Né? Quem falou, olha, se você transar todo dia, 3 vezes por dia, você está, eu acho que está melhor que a gente. Né? Mas, enfim, não vou entrar no mérito, mas, de qualquer maneira, isso vai depender. Isso influencia na vida da pessoa? Isso faz com que ela deixe de fazer outras coisas? Não. Se não, ela está ótima, está bem na fita. A gente é que não está legal, mas, enfim. A questão da saúde sexual também. Para que a saúde sexual seja alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e cumpridos. E aí isso também é importante, porque quando a gente fala de sexualidade, saúde sexual, a gente tem que falar de direitos sexuais que estão ligados diretamente com direitos humanos. Tá? Que aí isso é o outro conceito da OMS. Os direitos sexuais abrangem certos direitos humanos já reconhecidos e incluem que todas as pessoas possam, livres de coerção, discriminação e violências, ter direito a quê? Né? Ter direito à vida, à liberdade, à autonomia e segurança, tá ali, né, direitinho, né? À igualdade e à não discriminação, ao mais alto nível de saúde atingível com relação à sexualidade, incluindo o acesso à saúde sexual. Então, isso também faz parte do direito sexual, né? A pessoa ter acesso aos insumos, né, para ter uma vida sexual mais saudável, né? A camisinha masculina, feminina, gel lubrificante, tudo isso, né? Que muitas vezes a gente pensa que a gente está trabalhando com o usuário, entregando camisinha. Como é que a gente faz prevenção? A gente pega, deixa eu ver se eu acho aqui, a gente pega a camisinha, olha, fulano, está aqui a camisinha, vai se proteger. E aí a gente fala, que bom, fiz minha parte, estou fazendo um trabalho de prevenção. Não, não está fazendo trabalho de prevenção, nem está educando a pessoa, porque você só entregar isso aqui e não ter um espaço de diálogo, não adianta. Tá? E a mesma coisa, você ter o espaço de diálogo e não oferecer os insumos. Uma coisa não vive sem a
A educação, né, direito à educação e informação em sexualidade, respeito pela integridade corporal e a opção de parceiros, né, de parceiro ou parceira, ou parceiros e parceiras também, de decidir sobre ser ou não sexualmente ativo, sobre relações sexuais consensuais e uniões consensuais. Então, a pessoa também pode decidir se ela quer ter uma relação consensual, só ter uma relação que não tem nenhum compromisso. Isso também é um direito da pessoa. Isso é o que a gente fala. Pode parecer lugar comum, mas é meu corpo, minhas regras, né? Mas a pessoa tem que consentir ter aquela relação sexual, né? Porque, senão, a gente sabe que já é violência. Uma coisa importante também que a sociedade cobra muito é decidir ter ou não filhos, né? Quantos tê-los e quando tê-los. Né? A gente fala, a mulher ela tem que ter filho, aí já conhece uma pessoa que não tem. Você está com quantos anos? Estou com 35. Ih, já passou da hora de ter filho, né? Gente, a pessoa tem a ver o quê com isso? Eu pergunto. Né? Não tem. A pessoa tem que decidir se ela quiser ter filho, se não quiser. Então, isso é um direito também. De procurar uma vida sexual satisfatória, segura e prazerosa, com liberdade de expressão e opinião, com o devido respeito pelos direitos dos outros. Aí é aquilo, né? O meu direito acaba quando o do outro começa, né? Acho que é isso, né? Que fala a liberdade de um acaba quando a liberdade do outro começa. Então, isso tem a ver muito com a questão dos direitos sexuais. E se a gente transportar para a vida dos usuários de saúde mental ou das pessoas de sofrimento psíquico, isso é muito ruim, né? Não se fala a questão da sexualidade. Os profissionais de saúde não trazem essa discussão na consulta, no dia a dia. Os profissionais de saúde não conversam entre si na reunião de equipe sobre isso, né? Eu estou fazendo uma alegoria, tá, gente? Porque, óbvio que muita gente, às vezes, traz isso. Mas, muitas vezes, os profissionais só abordam essa questão quando o usuário toca no assunto, né? Isso a gente vai falar um pouco mais à frente. E a questão do comportamento sexual. O comportamento sexual ele vai se diferenciar de acordo com o quê? Com a época, né, que a gente está vivendo, que a gente vivenciou. Né? Se a gente for pensar... deixa eu botar meu óculos para longe para eu ver a plateia. Então, temos pessoas jovens aqui que provavelmente não viveram nos anos 80, né? Mas perderam, tá? Só vou dizer para vocês, perderam. Porque os anos 80... Eu nasci em 71, então eu perdi também o povo lá de 70. Mas, nos anos 80, a gente vê que a questão da sexualidade, a questão dos tabus, eram bem mais discutidos do que a gente está vendo hoje em dia. É o que eu falei, a gente está voltando para a caverna. A gente está voltando para as sombras e está voltando... enfim, está difícil, mas a gente está aqui resistindo. Né? Exemplo disso é vocês estarem aqui, né, logo cedo para a gente discutir essa questão. Eu acho que é por isso que vocês vieram, né, para te falar de sexualidade logo de manhã, para acordar. Né? De acordo com a cultura, também, o comportamento sexual ele se diferencia. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem um etnógrafo chamado Malinowski, que ele tem um livro chamado Os Argonautas do Pacífico, eu não sei se Sul ou Ocidental, um negócio assim, né? E ele fez uma pesquisa, ele ficou 4 anos imerso numa tribo de trobriandeses na Papua Guiné, fazendo diário de campo e descrevendo a vida deles. E ele percebeu que o rito de passagem dos meninos para a vida adulta era simplesmente serem receptáculos do sêmen do tio. Aí vocês vão falar, nossa, pedofilia. Né? Só que, para aquela cultura, aquilo era um rito de passagem. Né? A gente tem que também pensar, compreender e respeitar isso. Né? Para a gente claro que é, né? Mas para eles simplesmente não é. Agora, uma coisa é também a questão da violência, como a gente tem na África ainda hoje, a questão da mutilação, né, das mulheres, então, né, da genitália. Enfim, e isso já é uma violência. Aí a gente já tem que... está passando pelos direitos humanos, então já é uma questão que a gente tem que discutir. Né? Bom, também o comportamento sexual ele se diferencia de pessoa para pessoa. Claro, né? Ainda bem, né? Porque somos diferentes
e esse comportamento sexual vai se diferenciar de pessoa para pessoa. Qual é a importância? É importante o quê? A gente respeitar o comportamento sexual do outro, é o que eu falei. Se a gente pergunta para o usuário, quantas vezes você transa na semana? Eu transo 20. Nossa, está hipersexualizado, deve estar na fase de mania. 20 vezes por semana é muito. E você, fulano, o profissional? Uma vez por mês. Está hipossexualizado, então? Então está com algum problema. Está lá no DSM-5, porque qualquer coisa que a gente respirou está no DSM-5. Né? Compulsão por comida. Estou no DSM-5. Estou ruim. Não estou bem na fita. Então, isso é importante a gente também discutir, e essa questão do respeito, dos direitos humanos, dos direitos sexuais, isso tem que permear sempre as nossas discussões da questão da sexualidade. E, ao longo da vida, o mesmo indivíduo ele pode mudar o comportamento sexual ao longo da sua vida. Né? A gente tem que lembrar que vovó e vovô também podem transar. Mesmo que seja uma vez por mês, mas vovó e vovô também transam. Né? O papai e a mamãe também transam. Né? Então, isso é importante a gente saber, que, ao longo da vida também, o indivíduo, na sua adolescência, pode ter mais a libido mais exacerbada, né? Mas, quando a pessoa vai ficando idosa, ela pode continuar exercendo a sua sexualidade. Lembrando que sexo não é só penetração. Né? Sexo tem várias outras coisas que a gente pode fazer, que muitas vezes são melhores do que o próprio prazer da penetração. Né? Aí, quem for para a oficina amanhã, que a gente vai fazer uma prática com exercício, vocês não deixam acabar de falar, prática com exercícios e dinâmicas, né, até baseadas no teatro do oprimido que eu trabalho, enfim. Então, a gente vai poder discutir essas questões melhores. Tá? Já ficou um burburinho. Bom, então, para a gente falar quando eu falo de sexualidade, nesses 23 anos trabalhando com os usuários de saúde mental, eu não posso esquecer a questão da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV. Né? Esse boom que veio dos anos 80, os anos 80 foram ótimos, mas teve o boom da AIDS, né? Trouxe isso para a gente. É porque todo mundo transava com todo mundo. Não, gente, não é isso. É porque pegou do macaco, transou com o macaco. Não, é porque foi feito no laboratório. Bom, ninguém sabe, ninguém viu como chegou o HIV. Existem estudos que falam que, em 1953, já existiu o vírus HIV. Então, deixa os anos 80 quietinhos lá, que eles foram ótimos. Ninguém fala mal, por favor. Né? Então, eu sempre gosto de começar a falar, quando eu falo de prevenção, botando essa charte, está conseguindo ver aqui? Olha bem. Tá? Vai lá ver, que você vai gostar. Então, que é interessante, que ela fala assim, essa tal de AIDS realmente assusta você, não é mesmo? Quer dizer, a pessoa está ali falando da prevenção e a pessoa está nessa paranoia. Está até com, olha ali, os ovinhos estão todos descobertos, os 2 ovinhos, deve estar doendo. Então, quando a gente fala da questão da sexualidade, a gente também tem que falar da questão da prevenção das ISTs, infecção sexualmente transmissíveis, antes chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, antes chamadas de doenças venéreas. Nossa, isso cansa, né? Gente, vai mudando o nome, a gente tem que se adaptar. Mas, enfim. E aí, para trazer para vocês, esse é um número estimado de adultos e crianças vivendo com HIV/AIDS. Esses dados são os últimos da Organização Mundial da Saúde, da UNAIDS, na verdade, tá? Porque só saem os dados de 2018 em 2019. Né? Então, é sempre assim. Então, esses são os últimos dados. E aí, a gente pode perceber que, do total de 36,9 milhões de pessoas, é o número estimado, de adultos e crianças vivendo com HIV/AIDS, a maioria se encontra na África subsaariana, que é aqui, né, a gente chama de África subsaariana ainda, mas aqui, por várias questões. Questões políticas, questões de estigma, de preconceito, questões religiosas. Então, ainda há, infelizmente, a gente está em 2018, eu espero que da virada de 2018 a gente não vire para 1964, vire para 2019, mas só o tempo dirá. E, na África, então, ainda continua essa epidemia bastante forte. Né? Então, é só para trazer para vocês um panorama geral do HIV no mundo. Porque aí eu já vou falar do HIV dos usuários de saúde mental. Tá? Como é que é nessa população? A Organização Mundial da Saúde, na última conferência que teve, mundial da AIDS, da Conferência Internacional de AIDS,
criou também, eles adoram criar nomenclaturas. Então, criaram uma nomenclatura falando populações-chave, que é a mesma coisa que as populações mais vulneráveis para as infecções sexualmente transmissíveis e o HIV, a AIDS, né? Agora, é interessante que os usuários de saúde mental não foram incluídos nisso, tá? Como população-chave ou como população que seja importante trabalhar essa questão da prevenção das IST/AIDS, mesmo pesquisas mostrando que são muito mais vulneráveis que muitas outras populações, né? Eles só incluem o usuário de saúde mental quando tem uma comorbidade com o usuário de álcool e drogas, né? A OMS faz assim. Eu discordo, né? Mas, enfim. Então, os dados de soroprevalência do HIV dos usuários de saúde mental no mundo, tá? As taxas de infecção pelo HIV entre adultos com transtornos mentais são elevadas em relação à população em geral na mesma região geográfica. Aqui são dados de vários estudos internacionais compilados, mostrando, por exemplo, nos Estados Unidos, 3,1% até 22,9% da taxa de HIV entre os usuários de saúde mental. Então, é uma taxa bastante mais elevada do que a população em geral, tá? O que chama a atenção é que mulheres e homens são igualmente afetados, assim como na população em geral. Então, na população de usuários de saúde mental no mundo, segue a mesma linha, né? E não tem diferença com populações, outras populações mais vulneráveis, a questão da idade e da etnia é a mesma. Então, entre usuários de saúde mental, menores de 40 anos, né, e populações mais vulneráveis são afetadas igual. E no Brasil, né, a gente fala sempre lá de fora, e não traz dados da gente, né? É importante falar dessa pesquisa. Esse foi o primeiro estudo multicêntrico brasileiro, né, que é o estudo de soroprevalência da infecção pelo HIV, sífilis, hepatite B e C, em instituições públicas de atenção em saúde mental. Foi o primeiro estudo multicêntrico no Brasil, realizado em 2008, ou seja, já tem 10 anos esse estudo, né? A gente não tem mais nenhum estudo ainda atualmente realizado. Então, a gente se baseia nesse estudo, né? Do pessoal lá da UFMG, e ele foi realizado tanto com os usuários de saúde mental de serviços substitutivos, como CAPS, como em instituições de internação, né, psiquiátrica, em todo o Brasil. E o que ele trouxe, né, para a gente? O que a gente já sabia por pesquisas internacionais, que os usuários de saúde mental eles são mais vulneráveis às IST e HIV, né? Então, aqui, a soroprevalência de HIV, vocês veem que o que está ali circulando, não sei se dá para ver aí direito, que está muito pequeno. O que está em vermelho marcando lá é a taxa da pesquisa desse projeto, do projeto Pessoas, que trabalhou com os usuários de saúde mental. E eles viram que a infecção pelo HIV pela população, né, usuária de saúde mental é 3 vezes mais do que a população que não está em sofrimento psíquico, tá? Aí, as outras colunas são outros estudos com outras populações, com gestantes, enfim, tem vários estudos. A hepatite B também, a gente vê que eles encontraram um número bastante alto, que a gente só fala do HIV, mas a gente tem que falar de outras infecções sexualmente transmissíveis também. Hepatite B, hepatite C, isso tudo foi bem elevado. O que chama atenção é que a questão da sífilis, que a gente vê que não foi tão elevado assim. Mas a gente tem que pensar que esse estudo tem 10 anos e, atualmente, a gente está vivendo uma epidemia de sífilis também, tá? No Rio de Janeiro, além da sífilis, não é uma infecção sexualmente transmissível, mas sempre está associado ao HIV, a questão da tuberculose também é bastante, chama atenção, tá? Então, esses são os dados, só para a gente ter um panorama geral, para a gente poder seguir adiante e falar da questão da sexualidade, por que é importante a gente falar da sexualidade com os usuários de saúde mental, por que é importante a gente falar da sexualidade entre os profissionais de saúde mental e por que é importante a gente falar de sexualidade com os familiares dos usuários de saúde mental. Então, essas três populações, os usuários, os familiares, os profissionais de saúde mental, a gente tem que trabalhar a questão da sexualidade. Não adianta só trabalhar uma população sem trabalhar as outras, tá? E aí, como é que a gente faz esse trabalho de prevenção? Como eu fiz essa alegoria aqui, é só distribuir a camisinha? Não é, né? A gente tem que ter espaços para falar disso, tá? Mas, no Brasil, o que a gente vem fazendo, né? A gente sabe que tem uma disponibilidade limitada de preservativos e da educação para IST e HIV entre os usuários de saúde mental, por preconceito, por falta de informação,
por falta de preparo, principalmente dos profissionais, de trabalhar essa questão no serviço, né? E é engraçado que, eu até vou mostrar mais à frente, se der tempo, deixa eu ver até quanto tempo eu tenho. Quando eu faço uma oficina de sexualidade no IPUB, criei essa oficina junto com uma assistente social, que se chama Sueli Brochado, tá? Não tem nada a ver, tá? É Brochado com X. Ela já se aposentou e a gente já terminou esse trabalho, mas a gente fez essa oficina de 1996 a 2013. Ou seja, a gente trabalhou dentro do IPUB, tendo um espaço de discussão da questão da sexualidade, da prevenção das IST/AIDS e de questões de saúde que afetassem a sexualidade também, com os usuários, tanto os usuários do Hospital Dia, que a gente tem o Hospital Dia lá no IPUB, quanto os usuários que estavam na internação, quanto pessoas, familiares que queriam participar, eles também eram acolhidos nesse grupo. Então, a gente vinha trabalhando com isso, né? A questão das políticas institucionais que proíbem uma atividade sexual, óbvio, dentro da instituição, só que aí tem a proibição, mas aí não tem a preocupação de discutir como lidar, porque vai ter trans ali. De alguma forma vai. Ainda mais se a pessoa ficar internada bastante tempo. Ou no serviço residencial terapêutico. Hã? Ou no serviço residencial terapêutico. É isso que está escrito aqui, nos serviços residenciais terapêuticos. Você está na sua residência. É residência terapêutica, mas é sua residência. Você não pode transar? Ou como é que faz? Porque aí o cuidador vai dizer, ó, estão transando, hein? Olha lá, hein? E aí faz como? Vai discutir, vai abordar, né? Até a própria questão da masturbação, né? O usuário está internado, está se masturbando, no seu leito, na sua cama, aí chega eu sou enfermeiro, tá? Aí eu posso falar da categoria. Aí chega a colega enfermeira, fulano, para de se masturbar, para. Quer dizer, a pessoa ainda é o quê? É fiscal de pinto xereca, gente? Não é, né? A gente não está para, né? Como a gente não quer seguir o modelo Foucaultiano de vigiar e punir, não. A gente quer ouvir, quer acolher, quer, né? Então deixa o cara, ele tá lá no leito dele, debaixo do lençol. Se ele tivesse, não sei, no pátio, eu já tenho outra abordagem. Eu falo, fulano, você está se expondo, não é legal para você, né? A questão de trazer a responsabilidade para a pessoa, porque ela está se expondo, né? Ela está lá no pátio, enfim, se expondo. Porque, lá, está se masturbando, leva ele. Está hipersexualizado, porque está se masturbando. Aí está ruim, né? Porque aí medica, né? Hipermedica, que essa que é a questão também, né? Bom, então, como eu falei, em 96 a gente fez um grupo que não era estruturado, era uma oficina que tinha 1 hora, uma vez por semana, era uma oficina livre, que a gente chamou de Oficina de Saúde e Sexualidade. E, em 99, a gente fez uma avaliação, né, depois de algum tempo, e fizemos 100 entrevistas, e 78 usuários já tinham participado de pelo menos uma vez na oficina de saúde e sexualidade. E o importante é que, em relação ao conhecimento, não teve muita diferença daqueles que não participaram da oficina. Mas a gente viu que a intenção do uso do preservativo foi maior depois das pessoas participarem da oficina. Aí vocês perguntam, como é que você sabe que a pessoa usou preservativo? Gente, não sei. A gente não vai saber nunca se a gente fizer trabalho de prevenção com qualquer população. Diferente com usuários de drogas injetáveis, que a gente faz redução de danos e troca a seringa. Imagina eu trocar a camisinha. Traz a usada que eu te dou uma nova. Não dá. Não dá para fazer esse tipo de redução de danos. Então, a gente faz o que a gente pode. E isso também a gente tem que lidar com as frustrações de não dar certo, isso a gente tem que lidar no dia a dia, gente. E vai trabalhar na nossa terapia, né? Porque a gente também tem que trabalhar na nossa terapia, essas frustrações. Então, a oficina de sexualidade ela foi de 96 a 2013, os objetivos eram criar um espaço para que os usuários pudessem expressar suas dúvidas e sentimentos em relação à sexualidade, discutir temas referentes aos cuidados com a saúde e com a sexualidade, enfatizando a importância da prevenção das IST/AIDS e o uso dos preservativos. O que acontece é que, como era uma oficina, era uma oficina terapêutica, era uma roda de conversa, a gente não fez nenhum estudo científico para avaliar, né, fora essas entrevistas que a gente fez 3 anos depois, a gente não fez nenhum estudo científico com uma intervenção estruturada para avaliar o impacto dessa atividade. E aí eu vou falar mais à frente de um outro projeto que eu coordenei aqui no Brasil,
junto com a equipe do Columbia Global Center e da Universidade de Columbia de Nova York. Tá? E aqui eu vou trazer só algumas fotos dos anos 90, olha. Aí vocês vão ver, vocês vão perguntar onde eu estou, vocês não vão me achar, porque eu engoli aquela pessoa lá, então vocês não vão me achar. Tá? Então, a gente... vou voltar só rapidinho. A gente usa álbum seriado, né? Sim, porque aí eles traziam os temas que eles queriam discutir. A gente quer falar de doenças sexualmente transmissíveis, né, na época. Então, tá, vamos botar aquele álbum seriado com aquelas figuras maravilhosas, de pinto, xereca, bichado? Vamos. Então, vamos trazer para mostrar. E aí eles quiseram isso. Né? Nas primeiras vezes, a gente é que trazia o tema. Depois, eles que vinham com as dúvidas e as questões, e a gente tentava trabalhar de alguma forma. A gente sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo. Tanto que trabalhar em grupo, num grupo misto, né, e todo mundo ao mesmo tempo agora, é importante porque, muitas vezes, outro usuário respondia, não precisava nem eu e Sueli responder a dúvida. O outro usuário vinha com a resposta. Né? Deixa eu contar um caso rapidinho que eu lembrei agora, que é bastante interessante. O usuário estava lá na oficina e falou assim, olha, eu vou cochichar porque ele fez assim também. Olha só, quando eu transo com a minha mulher, eu gosto que ela enfie o dedo, né? É fio terra, né? Enfiar o dedo no cu, né, gente? Eu vou falar claro. Enfiar o dedo lá. Eu sou homossexual? Ele veio com essa dúvida. Aí as mulheres acolheram logo. Os homens, claro, falaram, é viado, eu gosto de dedo, né? Mas as mulheres falaram, fiquem quietos vocês, menino. Não, as mulheres já acolheram ele e falaram, não, isso não é ser homossexual, isso é erotismo. Precisou eu e Sueli falar mais alguma coisa? Não, né? As próprias usuárias falaram isso. Então, a gente vê que é importante dar voz, dar visibilidade e ter esse espaço de discussão. E a gente pode ser só o mediador nesse espaço. Né? A gente vai orientar e vai dar um rumo para o grupo, para também não ficar um bunda-lelê. Né? Se bem que bunda-lelê também é bom de vez em quando. Então, mas é importante a gente guiar ali e trazer as informações. Né? Ainda mais, se fosse hoje em dia, né, com essas fake news todas que existem, ia ser mais difícil trabalhar, né, com internet, porque, na época, acho que não tinha internet, gente. Tinha aquela discada que fazia aquele barulho. Né? Então, quando eu falo da teoria prática, para vocês verem, a gente também ensina, essa é a Sueli, com as usuárias, e aqui a pessoa que eu engoli, em 96, com os usuários, botando a camisinha, enfim, ensinando. Bom, como eu falei anteriormente, aí eu vou passar mais rápido nessa parte aqui, desse projeto que a gente fez em parceria com o Ministério da Saúde, né, que durou 7 anos, que foi de 2000 a 2007. Como eu falei para vocês anteriormente, a gente não pode só trabalhar com os usuários, ou só trabalhar com os profissionais, ou só trabalhar com os familiares. A gente tem que trabalhar com todo mundo ao mesmo tempo. E, nesse projeto, a gente teve a experiência de trabalhar com os profissionais de saúde mental, principalmente dos centros de atenção psicossocial no Brasil todo, inclusive aqui, em Porto Alegre, a gente veio, pode ser que a gente conheça daqui, de algumas capacitações aqui. Né? E, na época, a gente, junto com o Ministério da Saúde e com o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba, em Niterói, não sei se todo mundo conhece, o Instituto Franco Basaglia, a gente criou esse Centro de Treinamento em Sexualidade e ST/AIDS para profissionais de serviço de saúde mental. E os objetivos eram capacitar os profissionais de serviço de saúde mental na abordagem da sexualidade dos usuários, auxiliar no desenvolvimento de ações de prevenção e aconselhamento em ST/AIDS e contribuir para a diminuição da vulnerabilidade entre os usuários de saúde mental. E aí, junto com o IFB, ao mesmo tempo que a gente fazia esse trabalho com os profissionais, a gente também fez um trabalho com familiares dos CAPs, no Rio. Né? Então, isso é só para mostrar para vocês, ao longo desses anos todos que eu venho trabalhando, o que a gente vem fazendo. Tá? Então, são os temas, as metodologias era um curso com carga horária de 40 horas, né? E a gente fazia um questionário pré e pós-treinamento, capacitação, e a gente tinha uma viagem de supervisão. Só que isso ficou muito inconsistente, né? E a gente não chegou a escrever sobre isso. E foi isso que eu retomei na minha tese de doutorado, de saber qual o impacto disso nos serviços, né? Porque a gente não fez essa avaliação. Tá? E aqui são alguns temas que a gente abordava, enfim. E a gente não fazia só aulas teóricas, tá? A gente tinha a prática, como eu falei para vocês, que eram dinâmicas
exercícios e jogos, muitos deles baseados no Teatro do Oprimido, que a gente adaptou junto com Augusto Boal, não sei se alguém conhece, e que até hoje a gente utiliza para discussão, e é o que eu vou utilizar amanhã na oficina também. Então, só para mostrar aqui, a gente foi em 185 serviços pelo Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre, e foram 654 profissionais capacitados, né? Então, a gente foi para a região norte, e tem as fotos, então, com o meu alter ego anterior, né, que eu engoli. Então, tem a região nordeste, enfim. E aí vocês veem que a gente utilizava, né, as dinâmicas aqui. Só para... Aqui, ó, ver se você está na foto do Rio Grande do Sul. Talvez, né? Não sei. Não dá para ver direito, né? Então, Santa Catarina, aqui. Tá? Então, é só para ilustrar um pouco essas nossas andanças. E aí, em 2001, veio essa parceria com o pessoal da Universidade de Colômbia, de Nova York, porque um psiquiatra que fazia um trabalho de prevenção e discussão de sexualidade com os usuários de saúde mental no Instituto de Psiquiatria de Nova York, veio dar uma palestra lá no IPUB e ficou sabendo do nosso trabalho, meu e de Sueli, com os usuários, que era a mesma coisa que ele fazia lá. E ele se interessou. E foi a partir daí que a gente fez esse projeto com o Ministério da Saúde, e depois a gente criou essa pesquisa, que é o Projeto Interdisciplinar em Sexualidade, Saúde Mental e AIDS, o PRISMA, que tinha como objetivo, né, tinha parceria com a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, a BIA, o IPUB, a Universidade de Colômbia, e era financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Foram 10 anos de pesquisa, eu era o coordenador aqui no Brasil, e ela foi feita em 2 partes, né? A gente tinha o objetivo de verificar a viabilidade da criação de uma intervenção brasileira que trabalhasse a questão da sexualidade e da prevenção da IST/AIDS entre os usuários de saúde mental. E, na primeira fase, que foi de 2002 a 2006, a gente fez uma parte etnográfica, a gente fez observações em algumas instituições, né? A gente fizemos grupos focais, fizemos entrevistas em profundidade. Depois fizemos workshop com 20 profissionais da área de saúde mental do Rio de Janeiro, ali, que tinham bastante experiência em saúde mental, para a gente poder compilar 3 intervenções americanas que eles faziam lá e que foram exitosas na mudança de comportamento sexual dos usuários. Então, a gente traduziu essas intervenções que foram feitas lá nos Estados Unidos e compilamos, criamos a nossa intervenção, que era o Projeto Prisma. E era um formato de um curso que a gente oferecia para os usuários. O curso chamava HIV, Tô de Olho em Você, o nome é eles que deram, né? E a gente trabalhava a questão da sexualidade, da negociação do uso do preservativo masculino e feminino, de como falar com o parceiro, com a parceira, né, dessa questão, de como falar com o profissional, da questão da medicação influenciando na sexualidade, que isso também acontece, né? E só aparece se o usuário traz, às vezes o profissional não toca nesse assunto, porque não quer falar de sexualidade. Então, era um curso de 8 encontros que os usuários participavam, encontros de 2 horas, tá? E os usuários ficavam nesses encontros, tá? Eles queriam mais, inclusive, né? Vocês falam, 2 horas, vai ficar sentado ali? Por quê? Porque a gente não fazia a questão só teórica, a gente tinha a questão das dinâmicas, né? Isso é bastante importante, isso facilita também, né, a discussão. Deixa o tema... né, eu sempre, quando eu dou uma palestra, dou uma aula, esse tema ele tem que ser levado de forma leve, porque ele já vem imbuído de muitos tabus, preconceitos e estigmas. Então, se a gente tornar um pouco leve, se a gente rir, às vezes, um pouco, está falando de pinto e xereca, já riu, já se abriu um pouco, sem trocadilho, claro, para essa questão. Porque eu acho que, se vocês saírem daqui sensibilizados com essa questão, eu já atingi meu objetivo com essa conversa, com essa palestra, né? Que eu acho que isso que é importante. Da gente, pelo menos, sensibilizar, ter uma escuta mais apurada para essa questão, que é o que a gente nunca tem. Porque a gente está no serviço, tem muitas coisas para fazer, aí tem a medicação. Vamos ver a medicação. A medicação, a medicação, a medicação. É só a medicação. Não dá, né, gente? A gente tem que ver outras questões também. Inclusive, como a medicação está influenciando na sexualidade, né? Porque a gente sabe que tomar o Aldol, o haloperidol, para o homem, né, é terrível, né? Atinge a libido. Agora, para a mulher já é diferente. A gente tem relatos que o Aldol, para as mulheres, já estou mais ligado aqui.
E aí não dá liga, né? Se o homem está broxa, a mulher não vai dar liga ali. Enfim, não sei que seja eu falo homem e mulher, mas é homem com homem, mulher com mulher, né? Mulher com homem, todo mundo junto, enfim, é diverso, tá? Tem quanto tempo? Porque eu quero dar espaço para as pessoas falarem também. Ah, que bom. Ah, que bom. Tá. Bom, aqui são algumas publicações que a gente fez com o Ministério da Saúde na época. Essa primeira, então, a gente fazia foi fruto de um curso que a gente fez, esse curso que eu falei de 40 horas, que várias pessoas convidadas que participaram do curso, né, com as aulas, escreveram textos. Tá? Agora, é de 2002. Né? Os dados epidemiológicos estão, óbvio, desatualizados. Mas a essência de como a gente pode trabalhar isso, inclusive, né, nesse material, inclusive, a gente tem, no final dele, 20 jogos e técnicas e dinâmicas para trabalhar a questão da sexualidade, que podem ser utilizadas tanto para os usuários, quanto os profissionais, quanto os familiares. Tá, gente? Esse aqui é uma cartilha que a gente criou com personagens para a gente fazer a oficina de sexualidade, deixar ela mais animada. Então, a gente criou vários personagens. A gente tem o Aldolino, que é o cara, tem a Zina, né? E aí a gente tem o Pinto e a xereca deles, que conversam entre si lá na cartilha. A gente criou esses personagens, e cada página dessa cartilha dá uma oficina, dá uma discussão da oficina. Né? E esse aqui é fruto do projeto Pessoas, que eu falei para vocês, da UFMG, né, que fez, junto com o Ministério da Saúde, esse projeto multicêntrico, né, de soroprevalência em HIV, hepatite B, C e sífilis. E o nosso projeto Prisma, a gente tem um capítulo nesse livro que fala como é que foi o projeto Prisma. Então, tudo isso que eu falei para vocês. Né? Você vê que tem mais coisa aqui, hein? Tem muita coisa aqui. É, muita coisa. Bom, em falar a questão do cuidado da assistência, eu costumo dizer que a AIDS, né, e o sofrimento psíquico são diferentes, mas não desiguais. Por quê? Porque ambos trazem a questão do estigma ainda, do isolamento, mesmo depois de passados esses anos todos e com maior acesso à informação que a gente tem, só que agora a gente tem o viés das falsas informações, né? Então, a gente tem mais um obstáculo aí, né, e que influencia na questão do estigma e do preconceito. Então, as duas, vamos dizer assim, tanto o sofrimento psíquico quanto a questão... Né, a AIDS, a loucura, ainda tem essa questão do estigma e do preconceito. Né? Então, por isso que eu chamo de diferentes, mas não desiguais. A questão de uso de várias medicações ao longo da vida, que vão influenciar, de alguma forma, né, tanto um quanto o outro. Os efeitos colaterais ao longo da vida, tanto dos antirretrovirais quanto dos antipsicóticos. A gente sabe, a pessoa usando, né, aquilo ao longo de muito tempo, tem esses efeitos colaterais que devem ser trabalhados também. E o que eu falo que é o principal, que é a dificuldade dos profissionais de saúde em lidarem com essa doença, com essas questões, tanto com a questão do HIV, quanto com a questão do sofrimento psíquico. Que é engraçado que, se eu sou um profissional de saúde mental e na instituição vem uma pessoa que é portadora de HIV, eu fico em pânico. Agora, se lá no Hospital Geral o portador de HIV vai com algum tipo de sofrimento psíquico, o profissional lá fica em pânico. Então, quer dizer, a gente não sabe... Cadê a pessoa? Onde é que a gente vai tratar? Gente, você vai tratar em qualquer lugar, porque você tem que tratar da pessoa, você tem que trabalhar o todo. Então, a gente tem que ter... Óbvio que a gente não vai saber tudo, nunca, mas a gente tem que ter o conhecimento na saúde mental da questão. Está usando antirretroviral? Então, quais são as medicações que eu não posso dar aqui, porque vai ter uma interação medicamentosa? Né? Tegretol, carbamazepina, qual que vai ter aqui? Né? Enfim, a mesma coisa no Hospital Geral. Né? As pessoas têm que saber lidar, e as pessoas não sabem, os profissionais não sabem. E muito disso, e eu vi isso na minha tese, porque eu fiz de grupo focal, a minha tese foi toda qualitativa, e foi em grupo focal, que eu fiz com vários profissionais de 3 tipos de serviços da rede de atenção psicossocial, lá no Rio. Então, foi uma instituição psiquiátrica que tem internação, hospital-dia, ambulatório, pessoas de equipes de consultório na rua e em CAPS 3, né, que é o CAPS 24 horas. E aí eu fiz grupos focais com 61 profissionais ao todo, e eu verifiquei que realmente a questão da formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação para a saúde mental, não se fala da questão da sexualidade, não se aborda. Ou, quando se aborda na graduação, para os médicos e enfermeiros, é sempre
mostrando lá o pinto e a xereca bichados. Só aquilo, só fala da questão ruim, né? Ou com os psicólogos, é mais a questão, né, a questão da psicanálise mesmo, né, ligada à psicanálise. E a gente não tem na graduação o currículo da sexualidade como uma construção social, né, das ciências sociais, de um aprendizado que eu falei anteriormente. Então, isso eu verifiquei bastante na tese. Né? E já que eu já falei disso, que eu ainda tenho muita coisa, mas, enfim, 4 minutos é ótimo. Enfim, eu vou passar isso aqui, eu só vou falar do final. Eu vou falar disso aqui. Que é a capacitação dos profissionais de saúde mental para a abordagem da sexualidade e prevenção das IST/AIDS. Né? Isso é que me levou a retomar na tese de doutorado como é que foi a formação dessas pessoas, né? Como é que elas abordavam nos seus serviços a questão da sexualidade. E parecia que eu estava em 1990 de novo, né? Porque as informações... E aí eu trago essa figura, que eu até usei na minha tese, que é meio que para mostrar mesmo essa questão de como a gente, como profissional de saúde, lida com isso com a pessoa que está em sofrimento psíquico. Então, aqui é uma charge, sei lá, onde a pessoa que está fazendo o atendimento pensa, espero que ele não fale sobre a sexualidade dele. E a pessoa que está sendo atendida pensa, espero que ele fale sobre a minha sexualidade. Quer dizer, fica só nesse pensamento e ninguém fala nada. Né? Características que tornam os usuários de saúde mental mais vulneráveis. Isso eu vou trazer rapidamente, porque isso é bastante importante. Esses são vários estudos que mostram por que os usuários de saúde mental estão mais vulneráveis e por que é importante a gente conversar sobre isso. Dificuldades em estabelecer uniões estáveis. Tá, todos, né, gente? Todos, ou atualmente todos nós, né? Encontrar-se social e economicamente em desvantagem. Também não vou dizer em todos, porque nós somos privilegiados de estarmos aqui, né? Mas isso torna a pessoa mais vulnerável. Ser vítima de abuso sexual, isso é bastante importante, isso às vezes só é abordado mesmo, é uma das poucas vezes que o profissional de saúde mental aborda a questão da sexualidade, quando vem junto a história de abuso sexual. Né? Baixa autoestima e a questão do estigma, elas estão sempre juntas. Né? Por que torna a pessoa mais vulnerável? Porque aí, enfim, como eu lembro de uma fala na pesquisa do Prisma, que a gente perguntou, como é que você lida com a sexualidade, como é que você faz? Aí ele disse, eu não escolho, eu sou escolhido. E aí aquilo ficou na cabeça da gente e que nos motivou a levar adiante a pesquisa. Quer dizer, a pessoa não tem opção de escolher. Né? Quem quer? Ela tem que se deixar escolher, porque ela é usuária de saúde mental. Sofre preconceito, e aí é um ciclo, né? Baixa autoestima, estigma, enfim, isso tudo leva a pessoa a ficar mais vulnerável. Porque aí você vai, vamos transar? Vamos transar de camisinha? Não, de camisinha eu não transo, não. Então vamos transar sem camisinha mesmo, né? Então, a pessoa está mais vulnerável por conta disso. Porque, como fala, não tem tu, vai tu mesmo. Né? E isso, infelizmente, com os usuários ainda é bastante recorrente. Estar com o juízo crítico prejudicado, principalmente nas crises psicóticas, impulsividade e hipersexualidade, que eu botei ali em vermelho com vários pontos de exclamação, de interrogação, exatamente porque essa questão da hipersexualidade. Está influenciando na vida da pessoa? Se estiver influenciando, a gente vai conversar e saber, porque a pessoa fica o dia inteiro se masturbando, o pinto já está caindo, já está tudo lá, carne viva, é uma questão de saúde. Né? Então, a gente tem que conversar com a pessoa. Não está? Está bem assim? Então tá, gente. A gente é que está mal, então. Né? Deixa a pessoa transar 3 vezes por dia, 4 vezes por semana, enfim, o que ela quiser. Né? É isso, falta a questão do diálogo. A gente só fica naquele pensamento, naquela figura lá. Né? Tomara que não fale sobre sexualidade. Tomara que não fale sobre sexualidade, porque isso aí eu não sei como é que eu vou fazer. Né? A questão das hospitalizações frequentes, né? Internação de longa permanência, enfermarias divididas por sexo, e, como você trouxe também, os serviços de residência terapêutica, que isso também não é muito falado. Né? Ou, se é falado, estão transando, não pode. Gente, a pessoa está na residência dela, não pode, está transando. E está pegando todo mundo, está dando para todo mundo.
Gente, aí a gente vai conversar com as pessoas. Está usando camisinha? Tem lá para distribuir camisinha, fazer um espaço para discussão? Ah, que bom, então aí já melhora, né? Mas o principal é a questão da dificuldade dos profissionais de saúde mental em lidar e abordar a questão da sexualidade desses usuários. Tá? Como eu estou com pouco tempo, eu não vou me estender aqui, mas quem quiser depois, a minha tese está disponibilizada já na internet. Eu vou deixar meu e-mail aqui. E tem também um artigo baseado na minha tese, também, que está no Caderno de Saúde Pública. Depois, quem quiser, eu passo também. Só para falar um pouco do que eu descobri na questão dos grupos focais. Aí eu vou passar o slide. Porque, mesmo com todos esses avanços que a gente teve até então, tá? até esse ano passado, de todos os avanços que a gente teve na questão da saúde mental, né, com a questão dos CAPs, a ampliação das residências terapêuticas, a ampliação dos CAPs 3, né, e a gente agora sofreu com esse corte de verba de 78 milhões na saúde mental, o que vai trazer... a gente já com esses 78 milhões já ia ser ruim, imagina sem. Né? Enfim, a questão dos mais médicos, isso tudo, eu não queria falar, não, porque eu quero falar de coisa boa, não quero falar de coisa ruim. Mas a gente também tem que falar de coisa ruim. Não do coisa ruim, falar de coisa ruim. Do coisa ruim eu não falo. Não falo. Então, os objetivos, só para mostrar para vocês que o objetivo geral da minha tese foi analisar os discursos e práticas dos profissionais de saúde mental sobre o exercício da sexualidade e prevenção das ISTs, dos usuários de serviços de saúde mental em 3 modalidades da RAPS, né, dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial no Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, foi numa instituição psiquiátrica que tem um hospital-dia, internação, ambulatório, ninguém sabe qual é, né, imagino. Eu não posso falar, mas ninguém vai saber qual é. Né? Com 2 equipes de consultório na rua, que eram as mais antigas, ali no município do Rio, e num CAPS 3, com 2 equipes do CAPS 3. Tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, esses serviços, até janeiro de 2017, eram os serviços que a gente tinha no município do Rio. Tá? Não é no estado do Rio, porque foi no município do Rio. Quanto falta? Já terminou meu tempo? Ô, meu pai, não dá. Já estou acabando já. A gente vai ter tempo para abrir? Tá, então tá. Então, como eu falei, as estratégias foram grupos focais, foram 8 grupos focais, nessas instituições que eu já falei, e, ao todo, foram 61 profissionais que participaram. Tá? E foram profissionais de várias formações. Tá? Enfermeiros, médicos, terapeutas ocupacionais, assistente social, musicoterapeuta, auxiliares e técnicos de enfermagem também, oficineiro. Quem quisesse participar, né, porque eu convidava nas reuniões de equipe para participar do grupo focal. Então, não sei nem onde é que eu estou. Ah, está na estratégia metodológica. Então, só para falar para vocês que eu dividi em 4 eixos temáticos, e os 2 últimos eixos temáticos é que eu queria só jogar algumas frases aí, das falas dos profissionais, para a gente poder abrir para discussão. Então, o primeiro eixo temático foi os temas relevantes na prática profissional, depois, significados do termo sexualidade para aqueles profissionais, como é que era a abordagem da sexualidade na prática dos profissionais de saúde mental, e a sexualidade e a prevenção das ISTs na formação dos profissionais, como é que eles foram formados na graduação e como é que eles atuam ou se buscaram algum tipo de formação complementar depois disso. Tá? Já pensando nisso, já botei aqui, ó, não falar rapidamente, não falo. Então, só queria falar deixa eu ver, que a gente bota esse tema, esse acho que é. Então, é sexualidade e prevenção das ISTs na formação profissional, não é esse não, né? Eu quero botar a fala. Acho que é isso. Mas eu acho que é uma outra fala que eu queria... é isso mesmo. Então, a pessoa falou assim, o psiquiatra, 55 anos. A minha opinião é essa, que está aí, né, gente? A minha opinião é que a gente não aborda a sexualidade mais sistematicamente, porque, se for falar de sexualidade, vai falar de intimidade. Ó, novidade, né?
Me trouxe uma novidade, ótimo. Nem sempre o profissional da área... Mas ele quis dizer que nem sempre o profissional da área de saúde ele tem que chegar mais íntimo do que o compromisso básico. Olha só. E eu tive que ouvir isso calado, tá, gente? Se você perguntar da sexualidade, a pessoa vai começar a contar a vida dela, vai começar a contar várias coisas e você vai abrir um outro leque de reações. E nem sempre um profissional está disposto a mergulhar na vida do outro assim. A pessoa está no lugar errado, né? Enfim. Só esse comentário que eu vou fazer. É que vocês não viram o próximo, tá? Controle dentro da enfermaria, esse foi um psiquiatra que cuida da parte lá da internação. Controle dentro da enfermaria é algo muito complexo, já falei disso várias vezes. Acho que, na verdade, não é obrigação nossa quando uma pessoa ou algum paciente quer fazer sexo. Ele tem que buscar lá fora, né, fora da internação. E aí ele fez essa comparação, vai vendo. Essa é uma comparação ruim, é mesmo, ainda bem que ele sabia, né? Que ele falou. Mas, do mesmo jeito que, quando quer um hambúrguer ou um filé mignon, vai ter que ir lá fora. Filé mignon não tem, hambúrguer também não, né, que ele quis dizer, lá dentro do hospital. O problema são os outros tantos pacientes, os que sofrem abuso. Quer dizer, misturou tudo, misturou comida, tudo, não dá. Né? Enfim. Isso é 2017, tá, gente? Final de 2017. Não, final de 16 para 17, quando eu fiz os grupos focais. Só para... Tá. Sobre a questão da formação, né, dos profissionais. Nenhum de nós tem uma formação específica para lidar com sexualidade. Nós temos, na medicina, um curso que vai ensinar sobre doenças venéreas e prevenções. Aquilo que eu falei, vai mostrar, tanto na medicina quanto na enfermagem, vai mostrar o pinto e xereca bichados lá, e aquilo lá que vai falar de sexualidade. Mas o manejo clínico com o paciente numa instituição psiquiátrica, o que é privilegiado é a doença mental. Mas, no âmbito maior da doença mental, a questão da sexualidade não ganha o mesmo interesse. Se a pessoa ouvir vozes, isso ganha grande relevo. Se a pessoa estiver transando, não. Né? É importante, porque a gente até vai falar da questão de ouvir vozes. É óbvio que a gente tem que ter várias frentes de trabalho. A pessoa está ouvindo vozes, a pessoa está transando, a pessoa está ouvindo a voz falando para transar, porque também tem isso, né? Vai transar, vai transar. A pessoa está ouvindo a voz e vai transar. Então, a pessoa tem que estar preparada para tudo. Né? Tem que estar preparada para tudo. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre essas coisas que a gente falou. Sexualidade e prevenção das STIs na saúde mental. Porque, quanto mais a gente fala, mais deixa de ser tabu. Fica mais fácil de lidar e entender que é um processo natural. Todo mundo tem. Né? Então, essa fala é bastante importante. Só me dá um minuto. Fala. Pessoal, para a gente poder ter um espaço para a gente conversar, né, e deixar também a fala para o Cláudio terminar, a Mariana e a Marlise vão estar passando uns papeizinhos para quem depois quiser fazer pergunta, já ir pensando nisso, se não quiser falar, quiser botar no papelzinho, vai poder passar, a Mariana e a Marlise estão passando. Tá ótimo. Mas, se quiser falar, também pode falar, tá? Falar de sexo, de sexualidade, não tem problema. Não tem problema nenhum, mas o papelzinho vai estar passando também. Então, só para finalizar, a gente fez algumas recomendações na tese, que é inserir nos currículos de formação, tanto graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, principalmente de saúde mental, a especificidade de temas como abordagem da sexualidade, prevenção das STIs, entre os usuários de saúde mental, incluindo os aspectos socioculturais. Né? A questão da sexualidade como aprendizado, né? A sexualidade como uma questão natural do dia a dia, que é aprendida e aprendida sempre. Né? Criar espaços de sensibilização, que podem ser oficinas, rodas de conversas, capacitações, nos serviços da rede de atenção psicossocial, para que o profissional de saúde mental se sinta mais à vontade e apto ao abordar essas questões junto aos usuários e aos familiares também. Né? A gente pode esquecer também dos familiares. Né? Está acabando. Estabelecer parcerias entre as coordenações de saúde mental e STIs locais, isso é bastante interessante, porque, na época que a gente fazia as capacitações com o Ministério da Saúde, a gente tinha essa parceria do pessoal da AIDS com o pessoal da saúde mental e dava muito certo. E sempre tinham pessoas, tanto da saúde mental quanto da AIDS. Ou seja, a gente capacitava, abordava a questão da sexualidade, tanto para quem trabalhava no Hospital Geral, como pessoas que eram soropositivas e que, por conta de várias questões, tanto do uso da medicação, podiam
ter alguma questão de sofrimento psíquico, quanto o inverso. Tá? Então, isso é bastante importante. E retomar essas capacitações. É o que eu quero fazer agora no meu pós-doc, de retomar essas capacitações com os profissionais de saúde mental, que eu acho que é bastante importante, mas fazendo uma avaliação de como foi o impacto dessa capacitação e também um acompanhamento, né, uma supervisão, que eu acho que isso é importante sempre ter. E aí vocês vão me perguntar, nossa, está doido, né? Falou tanto e aí bota de novo a figura. Não, eu quis botar a figura para finalizar, porque eu acho que, como aquela fala, né, daquela enfermeira, quanto mais a gente falar da questão da sexualidade, não é que a gente vai banalizar a questão da sexualidade, mas a gente vai mais naturalizar, né? A gente não vai estar fazendo um trabalho de ideologia de gênero, a gente não vai estar usando o kit gay, mas eu trouxe aqui para quem quiser. Mentira, não tem. Eu tenho que fazer piada, gente, porque senão a gente deprime, né, e não dá. Então, eu botei essa figura no final, porque eu acho que o mais importante é transformar esses pensamentos em diálogo, né? Se o usuário não traz essa questão da sexualidade, você pergunta. Se você tem esse vínculo com a pessoa, diferente da fala daquela que eu li, que não pode chegar no íntimo, né? Muito pelo contrário. Se a pessoa não chegar no íntimo daquele usuário, não tiver um vínculo, não tiver uma abordagem, enfim, uma abordagem geral, né, de tudo da vida da pessoa, não só está tomando a medicação, o que está acontecendo, vamos parar, está ouvindo voz, pronto, acabou, é só isso? Não, não é tudo, né? É claro que a gente não é o super profissional que faz tudo ao mesmo tempo agora, não dá. Por isso que a gente trabalha em equipe, né? Então, trabalhar em equipe também é interessante. Então, o mais importante é a gente transformar esses pensamentos em diálogos entre o usuário e o profissional, entre os próprios profissionais e os profissionais e os familiares desses usuários. Porque eu acho que assim a gente vai poder sensibilizar, eu espero que eu tenha sensibilizado vocês para esse tema e que a escuta de vocês saia daqui um pouco diferente para essa questão. Tá bom? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, tá? E eu trouxe um kit mesmo, mas não é o kit gay não, tá, gente? Daqueles três materiais que eu falei para vocês ali, que aí a gente vai sortear, né, Pablo? Eu trouxe esse mimo. Agora, quem não for contemplado, não tem problema, porque 2 deles tem online, e aí pode baixar em PDF, né? Isso é mais para gente antiga, igual a mim, que gosta de papel, de pegar, de ler, escrever, assim, né? O pessoal jovem já pega no PDF. Tá, gente? Queria agradecer e desculpa que eu passei do tempo aí. Enfim. Obrigado.